Bom dia novamente, meus alunos e alunas. Hoje nós vamos trabalhar um pouco da Constituição Federal. Lembrando, nós, professores de qualquer área do conhecimento, nós temos que ter em mãos esses dois recursos, a Constituição Federal e a LDB. Tá? Muito bem. Hoje nós vamos trabalhar a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional com base na Constituição Federal. Bem, a Constituição Federal de 1988 foi promulgada, ou seja, o que é isso? Ela foi discutida, um amplo debate que envolveu a Câmara dos Deputados, né, com dois projetos, o projeto do deputado Age e do senador Darcy Ribeiro. Né? E esse projeto Darcy Ribeiro foi o que contemplou a construção da LDB. Tá ok? Bem, no artigo 205 da Constituição diz: a educação é o direito de todos e dever do Estado. Então, este é o princípio básico que norteia todo o processo, é um dever do Estado e da família, né? Para que esse processo de educação se desenvolva para todos, é para todos, né? Vai preparar para a cidadania, para o trabalho e mais ainda para o seu progresso nos estudos, né? Já no artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições de acesso e permanência. O que é isso? Não adianta você dizer, a escola é para todos, se você não dá condições para que a criança chegue até lá. Por exemplo, você tem uma escola na comunidade, na certa comunidade, mas tem os alunos lá têm que atravessar o rio, mas não tem um canal, não tem uma ponte, não tem um barco, não tem uma canoa para esse menino atravessar. Então, a educação, né, acesso e permanência, como que ele vai ter acesso? Então, além de ter tudo isso, tem que ter a equidade. Ou seja, todos têm os mesmos direitos de chegar e permanecer na escola. Bem, liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, pluralismo de ideias, todo mundo tem o direito de expressar o seu pensamento. Isso aqui evoca o princípio do iluminismo, né? Quando Voltaire diz: eu posso não concordar com uma única palavra do que tu dizes, mas eu defenderei até a morte o direito de vos dizê-lo. Isto é o pluralismo de ideias, concepções, todos têm que aceitar, né? São as diferenças. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Por que tem esse princípio? Porque a Constituição de 1891, e foi garantido pela LDB 4024 de 61, e a LDB de 93/94/96, e a própria Constituição Federal de 88 diz que a educação também pode ocorrer em estabelecimentos privados, como acontece hoje. Valorização dos profissionais da educação. Uma coisa que nós percebemos que no histórico que nós trabalhamos sobre a educação no Brasil, não havia, né? No Brasil colônia, por exemplo, os professores, o pagamento dos professores da educação elementar era com paneiro de farinha. Você vê a qualificação. Não havia uma formação de professores no período. Para ser professor, precisava só basta ler e escrever. E ruim, né? Mas hoje, né, nós temos alguns processos. A Constituição de 88, ela foi muito feliz nesse aspecto de prever uma LDB, né, que trouxesse para os processos de educação uma qualificação através do Fundef, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação do Ensino Fundamental, e do Fundeb, né, que é da Educação Básica. Aí sim melhorou. Gestão democrática do ensino público, ou seja, que todos os processos, todas as determinações, as diretrizes de uma escola ou de um sistema devem ser pautados na ampla divulgação de ideias, no debate, para a construção de uma legislação segura e fomentada com o pensamento de todos. E o padrão de qualidade. Padrão de qualidade é aquele em que a criança chega à escola, tem toda a estrutura para recebê-la e tem todo um processo de formação das ideias, formação da cidadania e encaminhamento para o processo de trabalho, né? Nenhuma coisa melhor do que a outra, mas um processo integrado, justo e humanitário. Piso salarial profissional, também na emenda constitucional 53/2006 do Fundeb. O Fundeb, ele traz um piso nacional que tinha por objetivo equiparar o salário dos professores com as outras categorias. Nós sabemos que isso está em curso.
mesmo que com alguns desgastes, algumas críticas a respeito desse processo, porque já há uma legislação tentando privar esse direito dos profissionais de educação, mas foi um avanço, né, com essa emenda 53. Agora vamos trabalhar a estruturação e a organização do ensino brasileiro, aspectos legais e organizacionais de acordo com a Constituição Federal. Todos os processos da educação está embasado na Constituição Federal de 88, com algumas emendas, é lógico, né? Porque a educação é dinâmica, os processos são dinâmicos, não pode ficar estáticos em uma construção de uma sociedade. Bem, a estrutura do ensino federal, estadual do ensino. Nós temos a instância federal, estadual e municipal, né? O Brasil tem um sistema de educação ou não? Essa é uma questão que vem se perdurando a todos os pesquisadores da área da educação, porque se trabalha com questão quando se fala que é um sistema, o que é um sistema? Um sistema é aquilo integrado, um sistema onde há as possibilidades de interação e integração, coisa que não se percebe na educação no Brasil. A gente percebe um isolamento, um aislamento, né, da educação básica, a educação profissional, a educação superior. Não há esse processo, por isso que há essas críticas, essas dúvidas, se realmente nós somos do sistema ou não. Mas Ferreira coloca, conjunto das instituições políticas e ou sociais e dos métodos por elas adotados, encarados quer do ponto de vista teórico, quer do ponto de vista de sua aplicação prática, tal como o sistema de ensino. Então, mas ele coloca que realmente há uma certa integração. As relações dentro desse processo também tem as relações entre os sistemas. Nós temos o sistema político, o sistema econômico, o sistema educacional. Há uma relação entre eles, né? E em um dado momento, um sobrepuja o outro, ou seja, um sobressai ao outro, um domina, né? E é isso que faz a dinâmica de uma sociedade democrática, esse processo de embate, de discussões, de ideias para a reconstrução desse processo, né? Quando o sistema político influencia a educação, aí complica. Por quê? Porque começa um processo de ideologias dentro desse processo, colocar a ideologia de um partido ou de um sistema dentro da educação. Nós sabemos que a educação ela não é neutra, a educação ela é política. Por quê? Porque nós da educação nós temos a capacidade de tomar decisões. Bem, como é a forma de organização? São duas formas. Numa, os aspectos tornam harmoniosos e outros dialéticos. Então, numa construção, numa sociedade democrática, ela não pode ser harmoniosa. Não se pode aceitar um sistema onde tudo está bem. Não. Mas sim dentro do processo de construção onde há a dialética. Há a questão da discussão, do embate, das teorias, das ideias para a reconstrução, para a organização de um sistema pautado numa discussão heterogênea para formar um certo momento uma homogeneidade. Bem, Gadotti ele coloca bem claro essa questão. A primeira tem os seus fundamentos na teoria funcionalista, né? Nós sabemos que funcionalista tudo tem o seu devido lugar, tudo funciona para que tudo permaneça dentro da ordem, né? E a segunda na teoria dialética, como eu já coloquei, a questão do conflito. Bem, com base nesses pressupostos é que vamos tratar do sistema de ensino federal, estadual e municipal, conforme o artigo 211 da Constituição Federal. Então lembrem-se, toda essa construção está dentro da Constituição Federal. Nada na LDB está fora da Constituição Federal. Não se pode escrever leis que não estejam permitidas pela nossa lei maior. Tá? Sistema Nacional de Educação, um balanço crítico. De 1960 a 1996, a organização e a estrutura da educação escolar no Brasil foi regida pelas leis. A 4.024, já falamos, né, 61, durante o processo de redemocratização após o Estado Novo Getúlio Vargas e antes do regime militar de 64. A primeira LDB, né, também tem uma lei 5.540, que reformulou o ensino superior, já tratamos aqui. Ela cria o vestibular, né? A lei 5.692 de 5.662
5692, desculpa aí a falha, 71, que reformulou o ensino de primeiro e segundo grau e pela Lei 7.044 de 82. A Lei 5692 de 71, ela reformula o ensino, né, de segundo grau, tornando-o propedêutico e profissionalizante. Ou seja, ou você vai para o mercado de trabalho, ou você vai dar continuidade aos seus estudos para o mercado para a universidade. Federal, a União vai organizar todo o sistema de ensino, né? Federal, os territórios, vai financiar as instituições de ensino estadual e municipal, vai entrar com a parte complementar quando esses estados, esses municípios não puderem manter os seus sistemas de ensino. Bem, os municípios, né, eles tratarão especificamente do ensino fundamental. Olha, com o Fundeb, com a emenda 53 de 2006, percebemos que houve uma grande municipalização das escolas. Por quê? Porque os recursos iam passar para os municípios, porque até então, as constituições, aliás, até então, a LDB, as leis anteriores, elas não contemplavam de forma efetiva o município como organizador da educação fundamental, do ensino fundamental. O ensino médio que tomava de conta. Mas com a emenda 53 de 2006, com a lei do Fundeb, aí sim, mais recursos, ia ser financiado tanto a educação básica, o ensino infantil como fundamental, aí os municípios ficam com a educação municipal. E os estados ficam com a educação do ensino médio, né? Na organização de seus sistemas, os estados e municípios definiram formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Está na emenda 14 de 1996, que é a emenda do Fundef. Sistema Federal de Ensino. Nós temos aí as instituições que fazem parte do sistema de ensino federal, né? Formado pelas universidades federais, formado pelas instituições isoladas, Centro Federal de Educação, instituições federais, Colégio Pedro II e tal, né? Fazem parte do processo da organização do Sistema Federal de Ensino. Bem, como já falei, escolas técnicas, escola de ensino médio, Colégio Pedro II, né, que é ensino médio, mas é mantido com recursos do governo federal. E as instituições de educação especial. Sistema estadual de ensino. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 24, diz: cabe à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino e desporto, excluindo dessas atribuições os municípios. Então, o ensino médio, né, fica com o Estado. Lembrando, a educação superior fica com a União e o ensino fundamental fica com os municípios. Mantendo a unidade de educação infantil do ensino fundamental, do médio superior, os sistemas estaduais têm assumido ainda a função da educação particular. Ou seja, nesse processo de construção, percebe-se que quem mais se sobrecarregou para organizar o ensino foi o Estado, porque além dele manter o ensino médio, ele vai atuar na área profissionalizante e ainda mantém as escolas particulares, não com verbas, mas com a organização, através do Conselho Estadual de Educação, e as escolas municipais. Pela primeira vez, uma Constituição brasileira, que foi a de 88, pessoal, ela reconhece o papel da importância do município em organizar o seu próprio sistema de ensino, que anteriormente era organizado pelo Estado. Bem, no dia 6 de fevereiro de 2006, o presidente da República sancionou a Lei 11.264, que regulamentou o ensino fundamental de 9 anos, o ensino infantil de 4 a 5 anos. Foi uma grande vitória, porque até então, ainda sendo regido pela Lei 5692 de 71, a criança entrava na escola, primeiro ano, né, que chamava-se primeira série, aos 7 anos de idade. E só tinha 8 anos do ensino fundamental. Então nós percebemos que a LDB, que é a Constituição Federal, ela já traz esses avanços, e esses avanços serão compilados pela LDB 93-94/96, que é o assunto da nossa próxima aula. Muito obrigado.